Olá, meus amados irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui para juntos fazer o ID de Cristo, fazer a diferença. Nós somos luz no meio das trevas. E eu já te convido nesta hora, neste momento, você tirar um tempo para me ajudar a pregar a palavra de Deus, a divulgar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de salvação, de libertação, de cura e de renovo. Eu te convido a ser um mantenedor deste canal, me ajudando a pregar este Evangelho, a qual o Senhor colocou no meu coração para levar as vidas necessitadas. E você que ouve, que assiste, me ajude. Eu tenho certeza que o Senhor recompensará abundantemente a sua vida. A palavra de hoje se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 11 e o verso de número 16. É uma passagem na qual o Senhor designou 70 anciões para ajudar Moisés. Diz assim a Sagrada Escritura: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Amigo ouvinte, analisando o texto a qual o Senhor colocou no meu coração, o tema desta mensagem de alguns minutos: reforço espiritual. Nós precisamos desse reforço espiritual. Até mesmo os maiores grandes líderes, eles chegam a um ponto que não tem mais força, eles acham que não conseguem mais. Eles não vão suportar, porque a carga é grande. E quando nós olhamos para Moisés, quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, das garras, das cargas de Faraó, Deus escolheu Moisés e designou ele. E ele saiu conduzindo o povo, só que chegou um tempo, né, porque Moisés era um grande líder, que falava face a face com Deus, que ele não se cansava, que ele não se fadigava. Então, teve um momento da sua vida que a carga dele, ele tomou tanto os problemas do povo, que ele se cansou. E nesse momento em que ele se cansa, ele pensa em parar. Assim mesmo são os líderes hoje, pessoas que puxam a responsabilidade para si, homens de Deus que têm a responsabilidade de conduzir um rebanho com seriedade, mas nós sabemos que tem ovelhas rebeldes. Nós sabemos que o povo é obstinado, né, a pecar, a viver no erro. Mas o Senhor vem falar hoje que mesmo os grandes líderes se cansando, Deus manda reforço espiritual. Que reforço é esse, amado? Reforço tal que vem do Espírito Santo de Deus para nós. Quando nós pensamos em parar, em desistir, o Senhor usa alguém para dizer: ei, ainda tem força. E mais na frente nós vamos ver algumas passagens bíblicas quando Deus fala com o seu povo e reforça, e renova, e transforma vidas através das suas forças. Então, querido ouvinte, nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela vem sempre nos dar resposta para tudo. Moisés
sendo um grande líder, ele tentou parar. Mas Deus disse para ele assim: Moisés, está pesado para ti, Moisés. Vou conjecturar aqui para que você entenda o texto. Deus falando para Moisés: Moisés, está grande a carga desse povo, Moisés. Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que convocar 70 homens. Isso é uma ordem que eu estou te dando, Moisés, para que venha diminuir a tua carga, o teu peso, a tua responsabilidade para com o povo. Então, Deus dá ordem a Moisés: escolhe 70 homens anciãos, que conheçam, que tenham testemunho, homens valentes, valorosos, que tenham conhecimento, que tenham temor ao Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés, fazendo isso, levou até a porta da tenda da congregação, aonde o Senhor desceu em uma nuvem e falou ao povo. Nós vamos ver aqui em Números, capítulo de número 11, algumas referências quando Deus fala com o povo, tirando força da fraqueza. Deus ele é especialista nisso. Deus, quando nós pensamos em parar, porque nós não temos mais força, mas em meio a nossas fraquezas, Deus, ele tira força, ele renova. E nós vamos ver aqui Deus fazendo isso com Moisés e com os anciãos. Diz assim: Moisés se achava fraco e pensou em desistir. Porém, na escolha dos 70 anciãos, Deus tirou o espírito de Moisés. Olha só. Moisés estava se sentindo fraco. E como que Deus tira o espírito de Moisés, que estava sobre ele, e encheu aqueles homens? Moisés se sentia fraco. Mas Deus disse: Moisés, ainda tem coisa guardada. E tem óleo, tem unção. Você está fraco a carne, mas o espírito está forte. Você está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E Deus retira de Moisés e dá para os 70 anciãos. Números capítulo número 11, o verso 24 e 25 diz assim: Saiu, pois, Moisés e relatou ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dentre os anciãos do povo e os colocou ao redor da tenda. 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Que maravilha! Deus falando com aqueles homens, falando com Moisés, e ele ainda fala hoje àqueles que querem realmente ouvir a voz de Deus. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, eles fizeram o quê? Eles profetizavam. Eles profetizaram na vida das pessoas. Mas depois a Bíblia diz que nunca mais. Mas teve 2 homens que ficaram, que se apoderou deles o Espírito do Senhor. Então aqueles anciãos que naquele dia foram renovadas forças, com o Espírito que tinha na vida de Moisés, eles profetizaram. E amigo ouvinte, para você profetizar, você tem que ter o Espírito de Deus sobre a tua vida. Não vai ficar profetizando qualquer coisa, não vai profetizar por emoção, porque o Senhor não ouve a tua profecia, ela não vai se cumprir. Mas quando o Espírito de Deus está presente, o Espírito de Deus se responsabiliza e ele começa a falar palavras inefáveis aos nossos corações, e nós somos impactados com a presença desse Espírito Santo de Deus. Mas seja cheio do Espírito Santo. Você está fraco? Se chega aos pés do Senhor. Você está triste? Se chega aos pés do Senhor, porque você vai ser renovado. Aqui nós vamos ver mais na frente, quando Moisés pensava que estava fraco e esgotado, Deus mostrou que ele ainda tinha força.
Ele ainda tinha força espiritual, tinha uma reserva espiritual, tinha uma intimidade para com Deus. No Salmo 84, verso 7, o salmista diz que aqueles cuja presença está em Deus vão indo de força em força. Você, servo do Senhor, não vai parar no meio do caminho, porque Deus não vai deixar. Você pode até dizer, irmão, estou fraco, estou quase parando, não tenho mais força, mas a Bíblia Sagrada, o Deus que eu sirvo, Ele está dizendo que Ele renovará as tuas forças, Ele renovará as suas forças, e Ele renovará as suas forças. É Ele que fala, e se Ele fala, Ele cumpre. Basta nós acreditarmos, queridos. Basta nós acreditarmos que o Senhor, Ele faz. E Ele é fiel e verdadeiro para fazer. O apóstolo Paulo, ele afirma que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9 diz que a minha graça te basta, Paulo. Deus falando, Cristo falando para Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nós temos que dar liberdade para Cristo operar na nossa vida. Em Filipenses 4:13, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que tem te fortalecido, amigo? Quem tem te fortalecido, querida ouvinte? Quem tem te fortalecido? Em quem tu tem buscado esta força para ser renovado? O escritor aos Hebreus afirma que os grandes heróis da fé, da fraqueza, tiraram força. Hebreus 11, 14, 34, diz que os grandes heróis, em meio às suas fraquezas, eles tiraram força, porque a força não vem do homem. Quando pensamos que estamos fracos, é que estamos fortes. Por quê? Porque quando nós pensamos que estamos fracos, nós nos lançamos nos pés do Senhor. Nós buscamos a presença dEle. E nós queremos mais intimidade com Ele. E quando nós buscamos essa intimidade, nós somos renovados, nossas forças. Nós somos renovados. Por isso nós não podemos parar no meio da caminhada. Cristo não te chamou para ficar no meio do caminho, mas para chegar a um destino celestial, a uma jornada, uma caminhada feliz. Não fique no meio do caminho por causa das fraquezas. Porque Deus, Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas necessidades. E com esta palavra eu quero orar com você. Eu quero orar por você, pela tua família, pelos teus projetos. Para que Deus venha renovar, restaurar as forças que você perdeu. Renovar as forças que outrora você tinha e hoje você não tem mais. Talvez você tenha pensado como Moisés pensou em parar, em desistir. Mas o Senhor não permitiu, assim como não vai permitir com você. Eu te convido a orar. Feche seus olhos. Eleve seus pensamentos aos céus. E pede a Deus um renovo, uma renovação de força, de estrutura, tanto física quanto espiritual. E eu tenho certeza que o Senhor, que é bondoso, que é misericordioso, Ele vai ouvir a tua oração. Ore comigo. Ah, Pai querido, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus de Moisés, assim como Tu foi com Moisés, Senhor, ser conosco nesta hora.
Senhor, nós clamamos a Ti, nós pedimos a Ti renovo de força. Renove as nossas forças, Senhor, assim como a águia, meu Pai. Senhor, Tu és a nossa esperança, meu Senhor. Senhor, Tu és, Senhor, a nossa força na hora da adversidade. Tu és, Senhor, a nossa força na hora da fraqueza, meu Pai. Senhor, elevamos nossos pensamentos a Ti em gratidão a Ti, porque confiamos em Ti, meu Pai. Visita, Senhor, este homem, esta mulher que está se sentindo fraco, Senhor, nesta hora, Senhor. Renova suas forças, Senhor. Restaura, Senhor. Reanima, meu Pai. Gera dentro desta pessoa o desejo de Te buscar e Te adorar em espírito e em verdade. Que possamos falar que nem o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não vai ser a luta, não vai ser, Senhor, a dificuldade que vão nos parar. Não, meu Pai, mas, Senhor, que possamos dar continuidade, Senhor, no nosso chamado, na esperança que nós temos de um dia nos encontrar com o Senhor, meu Pai. Ah, Espírito Santo, inclina os teus ouvidos à nossa oração, porque queremos, Senhor, sair daqui renovado, restaurado, com as nossas forças, Senhor, renovadas, meu Pai. E o teu nome sendo glorificado, meu Senhor. É o que eu te peço, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Inclina, Senhor, os teus ouvidos à nossa oração, nossa súplica nesta hora. Senhor, derrama do teu Espírito, Senhor. Derrama da tua graça, da tua força, meu Pai. Usa-nos nesta terra, Senhor, através destas mensagens. Usa, Senhor, porque queremos ser instrumento nas tuas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, em nome de Jesus. Amém e amém.